de modo que possamos sair daqui bem melhores do que chegamos, que possamos estar mais bem preparados para os desafios da vida, os desafios particulares de cada um de nós. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, que mais uma vez possamos ganhar nesse momento, nos renovando as forças, nos renovando a coragem, o bom ânimo, a alegria de viver, para que bem possamos realizar os nossos empreendimentos da presente encarnação, cumprindo com o nosso roteiro de vida pré-estabelecido e, quiçá, retornarmos à vida maior e melhores condições. Pedimos forças, pedimos mais fé, que possamos desenvolver mais ainda a nossa fé, a nossa coragem e a nossa esperança. E que daqui as nossas preces, as nossas vibrações possam alcançar outros irmãos nossos, no mundo físico e no mundo espiritual, para que também possam terem renovadas as disposições de viver, já que a vida é o atributo maior e primeiro que nos concedeste, da imortalidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que as nossas orações possam também alcançar o nosso lar, abraçando espiritualmente os nossos familiares, e que ela possa ser alento, possa ser esperança e paz a qualquer irmão nosso, seja no seu lar, ou seja em qualquer outro. Que assim seja. Pedimos permissão para iniciarmos a exposição doutrinária desta noite, em nome dos benfeitores que nos assistem, Manuel Francisco da Luz, o guia e patrono desta casa. Que assim seja. Pedimos o concurso dos irmãos, com as vibrações de simpatia, de carinho, de silêncio também, atenção para o nosso irmão Leonardo. Seja muito bem-vindo. O Leonardo é trabalhador da Casa Espírita Portal da Vida, lá no bairro Bela Vista, São José, e vem nos brindar com a mensagem de hoje. Muito obrigada pela presença, Leonardo. Esteja à vontade, a casa é sua. Agradecemos a oportunidade inicialmente, agradecemos a Deus, a casa pelo convite, a Jesus por nos permitir trabalhar na sua seara. E hoje a gente escolheu um tema para conversar, que é um tema bem atual, faz parte do nosso dia a dia e que nos cabe reflexão, que às vezes ele passa por despercebido, que é liberdade e livre-arbítrio. E é o que a gente preparou para conversar na noite de hoje, começando com a frase de São Paulo, um apóstolo, que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a partir daí, a gente começa a nossa exposição, a nossa conversa, a reflexão da noite de hoje. Porque quando Paulo coloca tudo me é lícito, ele está colocando que tudo que existe no mundo eu posso fazer. Tudo me é lícito, tudo eu posso. Mas quando ele também continua a frase colocando nem tudo me convém, entram as nossas escolhas. E às vezes a gente não para pensar nisso quando a gente fala essa frase, ou quando a gente está vivendo no dia a dia, das nossas escolhas. Mas a gente vai começar falando primeiro da liberdade, para a gente entender o que é essa liberdade e como a gente pode exercê-la de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer, equilibrada. E com base na nossa moral espírita, que é o que a gente faz, nosso objeto de estudo. Então, lá na questão 825 do Livro dos Espíritos,
Kardec perguntou para os espíritos. A gente vai trabalhar basicamente com a parte terceira, que fala das leis morais. E uma dessas leis morais que estão lá é a lei de liberdade. E Kardec, na questão 825, questiona: se pode o homem ter a liberdade absoluta? E os espíritos, eles são categóricos quando eles dizem: não se pode gozar de liberdade absoluta, porque precisamos uns dos outros, tanto dos grandes quanto dos pequenos. Então, esse é o primeiro ponto. Partindo do Espiritismo, da moral espírita que nós estudamos, nós lemos, já sabemos que não podemos ter liberdade absoluta. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quero, falar tudo o que eu quero, porque precisamos uns dos outros. A vida em sociedade, ela nos exige o tato uns com os outros, a experiência, a troca de experiências, de convivências. Então, a gente não pode falar tudo o que a gente quer, porque vamos fazer rapidamente um exercício de imaginação. Se todos nós, cada um de nós, pudesse fazer ou falar tudo o que queria, eu não vou nem perguntar como é que seria o mundo. Como é que seria a nossa casa? Como é que seria o nosso trabalho? Partindo da ideia de que nós somos espíritos em evolução, em aprendizado, num grau ainda de imperfeição muito grande, dentro da escala espírita, mais levados pelos instintos do que pela razão, a gente já pode tirar uma baliza de como seria a nossa sociedade, a nossa convivência, se todo mundo pudesse tivesse a liberdade de obrar da forma como deseja. E isso é o ponto que Kardec e os Espíritos trazem. Então, viver em sociedade nos requer um pacto social, que são as leis. Sejam as leis da sociedade em geral, as leis brasileiras, as leis estaduais, as leis municipais, como as leis de convivência. A gente até pode achar que não, mas a convivência entre duas pessoas requer algumas regras. Elas podem não estar explícitas, mas elas estão tácitas ali. O bom dia, a gentileza, o por favor, o obrigado. Então, essa convivência, essa troca que a lei de sociedade, que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, nos coloca para convivermos, para a gente aprender. Por isso que os Espíritos disseram, tanto os grandes quanto os pequenos. Porque é nessa troca com os grandes que nós vamos agir de uma forma, nós vamos aprender. Mas com os pequenos também, nós também vamos aprender, nós vamos ensinar também. E aí é nessa troca que nós, como espíritos imperfeitos, vamos aprendendo a conviver. Aprendendo também no trabalho, no dia a dia, a fraternidade universal, que é algo que a gente está buscando, é o que os Espíritos nos dizem, que é para onde a gente está caminhando. Então nós precisamos das experiências e nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós não temos essa liberdade absoluta. Então a gente já parte do princípio que a nossa liberdade é relativa. E ela vai estar diretamente ligada com a nossa posição social e a nossa condição de espíritos na evolução. Porque eu, como uma pessoa, né, vamos pegar um exemplo aqui, fazer um exemplo bem extrapolando bastante. Eu sou um governante. Eu tenho um limite de ação muito maior do que eu, estando dentro da minha casa, sendo uma pessoa comum, simples do dia a dia. Então, nesse tato com as pessoas, então cada um, dentro do seu raio de ação, vai ter uma liberdade relativa, bem verdade. Mas que conforme nós vamos evoluindo também, e essa é a boa notícia, essa liberdade também se amplia. A liberdade de fazermos mais coisas, de aprendermos mais. Então, a nossa liberdade, ela vai sendo ampliada conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai angariando conhecimento
angariando moral e a gente pode evoluir e fazer mais pelo outro, e trabalhar mais, e ser mais útil nessa grande obra que é o universo, a casa do Pai. Mas a gente vai seguindo ainda, porque como a gente falou, o tema é bem atual, liberdade e livre-arbítrio, principalmente a liberdade. E Kardec, ainda questionando os espíritos, ele perguntou mais à frente, na questão 826, qual é a condição, vejam bem, qual é a condição em que o homem pode obrar com liberdade absoluta? E os espíritos responderam: na do eremita do deserto, desde que juntos dois homens, há entre eles direito recíproco, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer um deles goza de liberdade absoluta. Então, o eremita do deserto, para quem não sabe, é uma pessoa que vive isolada. Ela não tem outras pessoas por perto. Então, ela vive no deserto. Tudo que ela faz, tudo que ela fala, impacta somente a ela. Ela está lá, ela não tem vizinho, ela não tem alguém em casa, ela não tem amigo, ela está sozinha. Esse é o eremita. Nessa condição, colocam-nos os espíritos, é que tem a liberdade absoluta. Só lá. Acredito que não somos eremitas. Né? Temos casa, família, trabalho. Então, partindo dessa condição, a gente não consegue ter essa liberdade absoluta. Porque também, como os espíritos colocaram, entre eles tem um direito. Ele coloca direito, mas ele coloca que tem o dever de respeitar os dois. Eles precisam se respeitar. Então a gente começa também, já por aqui, quando a gente está falando de liberdade, ver que ela não vem sozinha, que a liberdade ela traz um dever. Não existe direito sem dever. E esse é o ponto que a doutrina espírita também nos traz. Qual é o dever? É o que a gente estava falando, da sociedade, de respeitarmos as leis, de respeitarmos uns aos outros. E aí a gente pode falar: mas eu até não concordo com isso, acho que o espiritismo pode estar errado. Será? 2000 anos antes, um pouquinho mais de 2000 anos agora, Jesus já nos trouxe o resumo dessa lei, que é quando ele diz: fazer ao próximo aquilo que gostarias que vos fizessem. Quando Cristo fala isso, o Cristo está falando: faz para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não imponha ao teu próximo se você não gostaria que te impusessem algo. Não force teu próximo se você não gostaria que te forçassem a algo. E a gente esquece. E a gente esqueceu. A verdade é essa. Porque se passaram do Cristo para cá 2000 e alguns anos, a humanidade fez muitas coisas ruins, mas também tiveram coisas boas, não vamos ser negativos aqui. Mas a gente esqueceu. Mas a gente veio ser lembrado, e agora lembrado de uma forma até mais esmiuçada, que o livro dos Espíritos nos traz. Que ele pegou aquilo que Jesus falou, a doutrina espírita pegou aquilo ali e nos abriu. De uma forma que se falou assim: meus filhos, se vocês não entenderam o resumo, então a gente vai dar a obra inteira para vocês. O texto inteiro para vocês aprenderem e entrar dentro do entendimento de vocês. E aí a gente volta para cá, porque quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo que nós somos responsáveis por tudo que a gente fala, por tudo que a gente obra. E aí não é só nessa existência. Nós somos responsáveis por tudo que nós fizemos também no passado. E como é bom. E também seremos responsáveis pelo futuro, melhor ainda. Claro que é. Porque do passado nós poderemos colher, teremos que colher, inevitavelmente. Mas para o futuro, a gente pode começar a plantar agora. E com hoje, um pouquinho mais de responsabilidade, entendendo mais os nossos limites, entendendo um pouquinho mais das nossas capacidades, tendo um pouquinho mais de conhecimento, do conhecimento espírita,
espírita do conhecimento do Evangelho, fica mais fácil eu plantar hoje para colher no amanhã coisas boas. Porque não adianta eu plantar espinho e querer colher morango. E quando eu for colher os meus espinhos, eu reclamar. Mas Deus, o Senhor é tão injusto comigo, a minha mão está sangrando. Ele vai falar, meu filho, a obra é tua. Tu concorres com a tua parte para a previdência, para a obra da previdência. E tu não fez a tua parte. Tu forçou teu irmão, e aí, como a gente falou da história, a gente vai voltar. Quantas guerras que era homem infligindo outro a torturas, a tormentos, a morte, pela força bruta. A gente vai ver a escravidão dos mais diversos povos. E tudo isso são os homens usando a sua liberdade de forma equivocada. Porque não tinham conhecimento. De fato não tinham. Mas nem por isso estão isentos de terem que colher, de ter que arrumar isso no futuro. Então, Deus é bom, Ele nos coloca em sociedade para que a gente possa ir aprendendo, e Ele fala assim, meus filhos, vocês podem errar. Eu quero que vocês aprendam pelo amor, que vocês se entendam. Mas vocês podem errar, vocês têm o direito. Mas não se esqueçam, vocês terão o dever de consertar. Então, quando a gente está falando de liberdade, a gente está falando de direito, mas também de dever. Que é um dever nosso respeitar o próximo. E aí tem aquele ditado, né, que a gente até caiu em desuso, ou cai em desuso, mas é sempre bom a gente lembrar que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então é isso que é a liberdade. E eu tenho o dever de respeitar o direito do outro. E toda vez que eu infringir o meu irmão, que tem uma ideia diferente da minha, há algo que ele não pode ter a ideia dele, não pode ter o pensamento dele, a religião dele, independente do que for, eu estou indo contra a lei divina natural. É bom falar, todo homem é livre. Homem aqui no sentido de espécie. Todo homem é livre. Por natureza. Sabe por quê? Porque todos somos filhos de Deus. Deus criou a cada um de nós e deu a cada um o mesmo direito, mas também o mesmo dever. E isso é muito bom, é muito importante a gente falar, para que a gente entenda dos nossos deveres, do dever de respeitar o próximo, do dever de amar, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho de entender, de respeitar, a gente vai exercitando a tolerância que tanto nos falta hoje na sociedade. De entender que o outro não é meu inimigo por pensar diferente, por ter outra religião. Não, ele não é não. Ele é meu irmão, ele só tem um pensamento diferente. E que bom! Porque o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? A gente precisa entender isso. E respeitar. Esse é o respeito que a gente precisa para conviver em sociedade, para ir exercitando em nós, nessa convivência, a fraternidade. Porque às vezes a gente pensa que é só ajudar os espíritos, dar uma cesta básica, ajudar com sopa, fazer isso. Não, gente. É o que diz o Evangelho, a caridade moral é a mais difícil. Isso é caridade moral. Aceitar o outro como ele é. Aceitar a ideia divergente, entendendo que a ideia é dele. Mas ele não é ruim. Ele é meu irmão. É o amor que a gente tem que trocar, que a gente tem que começar a edificar. A gente fala muito de Jesus, do amor universal, do amor fraternal. Que amor é esse? Como é que a gente chega até lá? Se a gente não consegue lidar com ideias divergentes. Vejam que são ideias divergentes. Às vezes dentro de casa a gente briga por uma coisa boba. Quando a gente poderia, às vezes, escalar, fazer uma prece, sair. Mas a gente está aprendendo. E que bom que a gente está aprendendo. Voltamos nisso. E como é consolador a gente saber disso. Que nós estamos aprendendo. E que se a gente errar, não tem problema. A gente não quer incentivar o erro, a gente quer acertar. Mas se a gente errar, não tem problema. A gente vai ter nova oportunidade de acertar de novo. De fazer de novo, de fazer diferente.
infinitamente justo e bom, Pai de todos nós, e nos dá sempre a chance que nós precisarmos. Quando nós estivermos prontos, teremos sempre novas chances. Então, isso é bom, isso é consolador, e é isso que a doutrina espírita nos traz, e é isso que a doutrina vem nos trazer. Mas aí a gente vai agora voltar um pouquinho em Paulo, quando ele fala de tudo me convém, mas nem tudo me convém. Pois bem, a gente falou de liberdade, do nosso dever. Então não tem liberdade sem responsabilidade. E a responsabilidade vem das escolhas, daquilo que eu faço quando a situação se apresenta para mim. Porque nesse mundo que nós temos hoje, nós temos a escolha. Eu tenho a escolha de trabalhar, eu tenho a escolha de levantar da cama, eu tenho a escolha de fazer. E às vezes a gente não faz. Às vezes a gente deixa passar a oportunidade. Por isso que Paulo colocou, nem tudo me convém, porque a gente tem dentro de cada um em cada um de nós, a gente tem o nosso raio de liberdade. E aí a gente escolhe o que fazer. Eu escolho se eu vou responder ríspido ou não. Eu escolho se eu vou ter uma atitude contrária ao Evangelho e ao Espiritismo que eu conheço ou não. Tudo é escolha. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas eu também tenho direito de escolha de agir. Por isso que liberdade, livre-arbítrio, eles estão e responsabilidades estão ligados. Não tem como desligar isso. Não tem como. Não tem como a gente falar, inclusive foi o que Kardec colocou, os espíritos colocaram para a gente. Não tem como. Tu não tem liberdade absoluta, meu filho. Mas tu tem o teu direito de escolha. Tu pode escolher. E aí a gente pode dizer assim às vezes: mas foi o obsessor que me fez falar alguma coisa? Foi o outro que me fez ter essa reação? Será? Eu vou lá na Gênesis então, quando ele fala do bem e o mal. Kardec vai colocar assim: que Deus colocou ao lado do mal o bem. Então, para equilibrar a balança e vos deixar senhor das vossas escolhas. Ou seja, se tem um obsessor falando, né? Vamos pegar o exemplo de casa de novo, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Tem um obsessor falando: fala isso, fala, para brigar. Não, mas ela não está querendo lavar a louça, não está querendo fazer o que tu pediu. Teu filho não está te obedecendo. Vai lá e briga. Acaba com a harmonia do teu lado nesse momento. Aí o que acontece? Vem também a voz boa. Vem também o nosso anjo da guarda, os espíritos amigos. Meu filho, releva. Espera passar, conversa depois. Vejam, a gente teve as duas intuições. A escolha é nossa. O que nos convém nesse momento? O que nós fazemos? É por isso que Paulo colocou: nem tudo me convém. Convém sabendo de tudo que sabemos. Tomarmos a atitude do impulso, a atitude da ignorância, muitas das vezes, deixando de lado a razão. Porque se a gente parar para pensar, nós somos a única espécie, cientificamente falando, que tem o raciocínio contínuo. Segundo o Espiritismo, aí a gente vai pegar também o Livro dos Espíritos, temos consciência de nós mesmos, somos princípios inteligentes individualizados, temos a consciência de nós mesmos e de Deus. E aí a gente escolhe seguir o nosso lado animal. Muitas das vezes. Ir contra as leis divinas que nós conhecemos. Algumas outras. Então, a gente pode até falar, né? Poxa, mas aí eu sou assim. Você é assim? Não. Você se construiu essa personalidade, esses instintos, essas características, existências após existências. E quem disse que você não pode hoje resolver ter uma atitude diferente? Para começar a
desconstruir esse homem velho que veio até aqui e construir um homem novo. Quem falou que não? A escolha é nossa. Somos nós que escolhemos isso. E aí, lá na questão 845, ainda Kardec perguntou para os espíritos. E eu vou ler aqui. Onde as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer, e se elas são obstáculos ao progresso. E os espíritos vão responder assim, que é o que a gente acabou de falar. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar, ou seja, não é o obsessor, não é porque eu sou assim, eu fui me construindo assim. E a ciência diz que para a gente mudar um hábito, leva mais ou menos 60 dias, até para adquirir um novo hábito, mais ou menos 60 dias. Agora vamos pensar existências 20, 30, 100, que a gente foi errando. Quantas outras a gente vai levar para construir esse homem novo? Esse novo comportamento? Mas depende de nós. Porque a nossa evolução, ela está diretamente ligada ao trabalho e ao esforço que a gente coloca nisso. A gente não vai conseguir virar santo em uma existência. Não, porque a gente tem muitas imperfeições. Como a gente falou, foram séculos de construção. Mas a gente também tem outros séculos para desconstruir e construir novamente. E construir da forma certa. E aí eu não vou nem falar construir, eu vou falar edificar. Edificar o reino de Deus no nosso coração. Porque quando a gente fala de Jesus, muitas das vezes, e aí, inclusive no livro A Boa Nova, tem um capítulo muito interessante, quem tiver esse livro para ver, que é a ilusão do discípulo. Muitos de nós ainda têm a ideia equivocada de que o reino dos céus vai acontecer um piscar de olhos, um milagre. Ou vai ser uma coisa dos homens, uma obra dos homens que vai ser implantado, como a gente está falando, de uma forma imposta esse reino aos homens. E não é isso. Nesse capítulo Ilusão do Discípulo, do livro Boa Nova, Jesus coloca que a obra dele não é no mundo, é implantar, edificar o reino de Deus no coração de cada um de nós. Porque a partir do momento que o reino de Deus estiver implantado, com bases sólidas, em cada um de nós agiremos conforme ele agiu. Nós faremos o reino de Deus. Mas a gente precisa ter o reino de Deus dentro de nós. Edificar isso. Por isso que a gente fala. O que nos convém? É uma construção. É a construção do hoje, dessa existência, para o infinito. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente faz quando vem na casa espírita, nos estudos. É construir as bases. Só que o teste dessa edificação é lá fora. É no dia a dia. E nosso tempo também já está se encaminhando para o fim. Também não quero me alongar muito. A gente vai retornando nessa questão das nossas obras e falando de livre-arbítrio. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e trazer a frase que ele coloca, que é muito importante, muito interessante, que ele diz assim: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações dos instintos pelo império da razão. Então é isso que Leon Denis traz, que a gente quer trazer também na noite de hoje, essa reflexão, quando a gente está falando de liberdade, de substituir o império das sensações, que nos animaliza, essa é a verdade, quando a gente tem que usar a razão, como a gente falou, a nossa razão com o conhecimento para construir. Respeitando, sim, o direito de cada um de pensar, de agir, de ser, de ter a sua fé, independente do que for.
e aprendendo a conviver com os diferentes. Esse é o mais importante, e é quando a gente começa a trabalhar com a razão, de entender que o meu irmão tem uma ideia diferente, mas ele não é diferente, eu tenho que o amar. Eu o amo, ele é meu irmão, filho de Deus, com os mesmos direitos, os mesmos deveres que eu. E aí, meus irmãos, nós vamos voltar à reflexão, a frase que nos levou à reflexão da noite de hoje. Tudo nos é lícito, mas o que nos convém. Queria agradecer a todos os olhares, a paciência, por estarem conosco aqui nessa exposição e rogar a Deus, a Jesus, que abençoe, que esteja com vocês em todos os momentos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, mano, pela tua exposição. Posso levar um abraço da nossa Casa Espírita, sua casa, do Centro Espírita Portal da Vida, né? E também a sua família, e que tu possa muitas vezes estar aqui